irmãos estão bem? Glórias a Deus. É satisfação de descer mais uma parte do povo de Deus. Agradecido ao Cláudio pelo convite, ao pastor, a primeira gente que não está aqui, que conseguiu autorizou. Satisfação de ver o Fernando, o Fernando ali quando congregava ali no pastor de outro dia, né? Um bom sucesso. E para nós é uma alegria estar com os irmãos aqui, para juntos nós cultuarmos ao Senhor neste culto de missão, né? Estamos no culto de missão. O culto de missão é um culto de conscientização da missão da igreja. Todo culto de missão é para conscientizar a igreja sobre a responsabilidade que a igreja tem de fazer missão. E quando se fala em fazer missão, é bom nós entendermos que a primeira ideia que nos vem à cabeça quando fala fazer missão, nos vem a ideia do missionário de campo, né? Aquele que é enviado para fora, para outro país, para outra região remota, para poder pregar o Evangelho. Mas fazer missão não é só isso. Fazer missão, no conceito bem simples e prático, fazer missão é pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, você não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, diácono, obreiro. Para fazer missão, você só precisa ser crente. Se você aceitou Jesus como Salvador, então a ordem de fazer missão já está sobre os seus ombros. Eu queria pregar o Evangelho, mas eu queria pregar no púlpito. Pregar o Evangelho não é só no púlpito. Pregar o Evangelho, você prega dentro do ônibus para alguém conversando ali com sabedoria. Você prega para seu colega de trabalho, você prega para seu vizinho, para seu amigo, para seu parente, você prega para as pessoas na rua. Aonde quer que você estiver, você pode pregar o Evangelho. Isso é fazer missão. Então, o culto de missão é para conscientizar da nossa missão que temos de pregar o Evangelho. Vamos ler Marcos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Esse mesmo fato ele é narrado também em Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 5. Nós vamos ler Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que trata da cura do paralítico de Cafarnaum. Marcos capítulo 2, os irmãos encontraram? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para você visualizar esse episódio, porque eu não vou contar ele de novo, viu? Vou só ler aqui, então visualize esse episódio para você se contextualizar dentro da pregação. Então logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, ou seja, 4 amigos estavam trazendo esse paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que fazia o paralítico. Chegaram até essa casa, muita gente, não tinha como chegar até Jesus. Esses 4 rapazes subiram até o telhado da casa, ali fizeram um buraco e desceram esse rapaz na maca ali perante Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, ou seja, desses 4 rapazes, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Lá em Mateus ele vai dizer antes disso aqui: filho, tende bom ânimo. E estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, e assim lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Podeis estar assentados, meus queridos irmãos. Meus irmãos, repitam comigo uma frase que vai ser o tema da nossa mensagem,
E isso é para você memorizar essa mensagem em sua mente, em seu coração, e você sempre se lembrar dela. Repita comigo assim: cumprir minha missão pode mudar a vida de uma pessoa. Repita com mais força agora: cumprir minha missão pode mudar a vida de uma pessoa. Meus queridos, esse episódio desse paralítico de Cafarnaum, já contamos a história, não vamos repeti-la para ganharmos tempo. É interessante porque podemos extrair desse episódio algumas lições que são importantes para nós. Porque esses 4 amigos sugerem para nós um contexto que eram amigos desse paralítico. Eles colocaram em seus corações uma missão. E qual era a missão? Levar esse amigo até Cristo. Levar esse amigo até a pessoa de Jesus. E assim como esses 4 amigos, esses 4 homens, nós também temos a missão de levar as pessoas até Cristo. Por isso que a mensagem é: cumprir a missão pode mudar a vida de uma pessoa. E nós vamos ver nesse texto aqui que a vida desse rapaz foi mudada porque 4 amigos cumpriram aquela missão que eles colocaram no coração. Então, quais são as lições que nós podemos tirar desse episódio? Dessa missão que esses 4 rapazes colocaram em seus corações de levar esse paralítico até a Cristo. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que esses amigos, eles não negligenciaram a situação daquele paralítico. Quando eles viram um amigo naquela situação, sugere para nós que era amigo, porque se não se preocupariam com ele. Eles não negligenciaram, porque aquele amigo deles era alguém que era inerte, era alguém que era dependente para fazer as coisas. Por ser paralítico, ele não podia trabalhar, até mesmo para ir talvez para fazer as suas necessidades fisiológicas, precisaria da ajuda de alguém. Era um amigo escravo da sua condição de paralisia. Então aqueles 4 amigos colocam no coração essa missão: olha, nós não podemos deixar o nosso amigo desse jeito. Nós temos que ajudar o nosso amigo. Temos que fazer alguma coisa pelo nosso amigo. Não podemos deixá-lo viver, continuar vivendo dessa forma. Sabe o que eu aprendo aqui? Existem muitos crentes que estão negligenciando a sua missão de pregar o Evangelho. E por causa dessa negligência, talvez por vergonha, por timidez, eu não sei, não é justificativa para Deus, mas por causa dessa negligência, muitos aí fora estão deixando de ter as suas vidas mudadas, estão deixando de ter as suas vidas transformadas, porque alguém está negligenciando a sua missão de pregar o Evangelho. E se nós todos estamos aqui essa noite, é porque alguém um dia cumpriu essa missão. Alguém um dia chegou para você, seja num culto de modo coletivo, ou seja de modo individual, alguém cumpriu a missão de pregar o Evangelho para você, e hoje você está aqui adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. A sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Por quê? Porque alguém cumpriu essa missão de pregar o Evangelho. Alguém não negligenciou isso. Alguém olhou para você um dia e disse: olha, eu tenho que levar essa pessoa até a Cristo, e conduziu você de alguma forma até a Cristo, e você está hoje aqui na presença de Cristo, porque alguém não negligenciou a sua missão. Por isso, repete comigo mais uma vez: cumprir a missão pode mudar a vida de uma pessoa. Então não negligencie cumprir a missão de pregar o Evangelho. Quantas vezes passamos pela rua da cidade e nós olhamos aqueles mendigos jogados ali, cada um com o seu motivo, com a sua razão para estar ali, e muitos de nós passamos de largo, como foi cantado aqui no hino do Bom Samaritano. Muitos de nós simplesmente negligenciamos toda aquela situação dessas pessoas, e nem mesmo temos coragem de chegar para aquela pessoa e poder apresentar Jesus para aquela pessoa. Mas esses amigos não. Esses amigos não negligenciaram a situação daquele paralítico e quiseram mudar a vida dele. Mas eles não podiam mudar. Eles não tinham como mudar.
Mas eles sabiam que alguém podia mudar. Você não pode mudar a vida do seu amigo, você não pode mudar a vida do seu parente, você não pode mudar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, você não pode mudar a vida de ninguém. Mas Jesus pode mudar, porque Ele mudou a sua, Ele transformou a sua, Ele tirou você da escravidão, da paralisia espiritual. A segunda coisa que eu aprendo aqui com esse episódio é que, além deles não negligenciarem a situação daquele paralítico, eles também não negligenciaram a missão que estava diante deles. Qual era a missão deles? Era levar aquele homem até a Cristo. Essa é a missão que eles colocaram no coração. Primeiro, viram necessidade e não negligenciaram aquela necessidade. Segundo, eles não negligenciam a missão, porque eles colocam a missão no coração. Temos que levar o nosso amigo até a Cristo. Provavelmente, com certeza, eles ouviram falar de Cristo. Com certeza, eles ouviram dizer que Jesus curava. Com certeza eles ouviram falar de algum milagre que Jesus tinha realizado. E eles colocaram em seus corações o seguinte: olha, se alguém pode mudar a vida do nosso amigo, se alguém pode transformar a vida do nosso amigo, esse alguém é esse tal de Jesus Cristo. E eles então não negligenciam a missão, eles levam esse homem até Cristo. Então agora só tinha uma coisa: esse homem precisava ser carregado. Ele era paralítico, precisava ser carregado de alguma forma para conduzi-lo até a Cristo, para levá-lo até onde Cristo estava. Sugere para nós o contexto que eles ouviram alguma informação de onde Jesus estava. Então eles propuseram no coração: olha, não vamos deixar nosso amigo assim, vamos levá-lo até a Cristo. Mas ele precisava ser carregado, porque ele não poderia ir andando. E mesmo assim, eles não negligenciaram a missão de levar aquele amigo até a Cristo. Fizeram uma maca, improvisaram uma maca, colocaram esse amigo nessa maca e carregando esse amigo, não sei quantos quilos ele pesava, não sei qual é o tamanho dele, mas eles não olharam para isso, não importava também para eles isso, porque a missão que eles colocaram no coração é que naquele dia eles precisavam ajudar aquele amigo a ter a sua vida transformada. E eles então fazem a marca e negam, carregando, não sei quantos quilômetros caminharam, não importava também se fosse muito, a missão deles era uma missão de ajudar o amigo. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muitas pessoas que às vezes precisam ser carregadas para vir até aqui. E não estou falando de ser carregado, às vezes, num instrumento, porque é paralítico, fisicamente, não. Eu estou falando também daqueles que são paralíticos espiritualmente. Daqueles que não conseguem andar espiritualmente, porque estão paralisados, escravizados pelo pecado, e que não conseguem vir aqui por si mesmo, e que precisam ser carregados de alguma forma para estarem até aqui. E de que forma você os carrega? É quando você resolve cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. Vamos repetir? Cumprir a missão pode mudar a vida de uma pessoa. Então não negligencia a situação das pessoas, não menospreze a situação daqueles que estão lá fora, paralíticos espirituais, escravizados pelo pecado. Então não negligencie a missão de pregar o Evangelho, que é minha, que é sua. Não é só dos pastores, não é só do obreiro, não é só do pregador, não é uma missão sua. Você aceitou Jesus como Salvador porque alguém cumpriu a missão, agora cabe você fazer o mesmo. E você também cumprir essa missão de conduzir as pessoas até a Cristo, ainda que essas pessoas precisem ser carregadas. Mas você precisa cumprir a sua missão, porque cumprir a sua missão pode mudar a vida de uma pessoa. E eu não aprendo só isso, eu aprendo ainda aqui que para esses rapazes cumprir essa missão era necessário alguma coisa da parte deles, exigia da parte deles alguma coisa para que eles pudessem cumprir essa missão. E quando você vai olhando toda a história, todo o episódio, você vai perceber que uma das coisas que eles precisavam para cumprir aquela missão, qual era a missão? Conduzir aquele homem até a Cristo para que ele fosse curado e tivesse a sua vida transformada. E isso exigia daqueles homens o quê? Primeiramente, atitude de fé e de misericórdia.
Desde o momento que eles propuseram no coração levar aquele amigo paralítico até para Cristo curá-lo, é porque eles tinham fé que Jesus ia curar aquele amigo deles. Então essa missão exigia deles atitude de fé, atitude de misericórdia, e é o que eles tiveram naquele momento ali. Eles jamais levariam aquele amigo até Cristo se não tivessem fé. Ao ouvir os milagres que Jesus fazia, uma fé nasceu no coração daqueles 4 rapazes, e eles então levaram aquele homem até a presença de Jesus. E quando eles chegaram até a presença de Jesus, nós vamos observar algo interessante. Quando eles chegaram até a presença de Jesus, Jesus considerou a fé daqueles homens e não do paralítico. Observa no texto isso. E vendo Jesus a fé daqueles homens, Jesus nem considera a fé do paralítico, mas considera a fé daqueles 4 amigos. Considera a fé daqueles 4 amigos que colocaram no coração a missão. O nosso amigo não vai continuar deitado numa cama. O nosso amigo não vai continuar paralítico. O nosso amigo não vai continuar nessa situação, porque esse homem chamado Jesus, nós temos a certeza que se nós levarmos o nosso amigo até lá, Jesus vai curar o nosso amigo e vai levantá-lo dessa cama. O que é isso? Atitude de fé, atitude de misericórdia. E eles colocaram isso no seu coração. Houve uma demonstração ali de fé e de misericórdia, tanto que Jesus vai considerar a fé daqueles 4 amigos. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes nós olhamos para o nosso amigo, o beberrão. Muitas vezes olhamos para o nosso vizinho, para o jovem talvez, que está escravizado pelas drogas, escravizado pelo pecado. E nós às vezes até pensamos em convidá-lo para vir à igreja, nós às vezes até pensamos em pregar para ele, mas de repente nós olhamos e dissemos: não adianta, é perda de tempo, não adianta eu pregar para esse rapaz, não adianta eu pregar para essa mulher, não adianta falar nada com eles, não adianta trazer para a igreja, isso não tem jeito não, isso está perdido, é pau que nasce torto e vai morrer torto. Tem jeito sim, se você tiver uma atitude de fé. Sabe por quê? Porque Jesus pode considerar a sua fé. É o que aconteceu aqui. Jesus pode não considerar a atitude do seu amigo, da sua amiga, do seu colega, do seu parente, mas pode considerar a sua fé em ver aquela pessoa liberta, em ver aquela pessoa salva, em ver aquela pessoa adorando ao Senhor como você está. Basta você ter uma atitude de fé para cumprir a sua missão. Vamos repetir? Cumprir a missão pode mudar a vida da pessoa. Então Jesus olha para aqueles 4 rapazes. Diz a Bíblia que eles então chegaram até ali. E Jesus vê naqueles 4 rapazes uma fé. Que tipo de fé que Jesus vê naqueles homens? Jesus vê uma fé diferente. Repito, Jesus nem considerou a fé do paralítico, porque talvez, coitado, já estava ali desanimado, já estava ali sem esperança, sem fé nenhuma mesmo. Mas Jesus considerou a fé daqueles 4 amigos, porque Jesus viu uma fé diferente naqueles 4 amigos. Jesus viu uma fé totalmente maravilhosa. A primeira é o tipo de fé que Cristo viu naqueles rapazes. Jesus viu naqueles rapazes uma fé capaz de vencer a resignação. O que é resignação? É quando você não aceita a situação. Aqueles 4 amigos tinham uma fé tão grande que eles não aceitaram ver aquele amigo daquele jeito, naquela situação, mas sem se revoltar contra Deus, sem brigar com Deus. Eles não aceitam aquela situação e buscam ajudar aquele amigo, crendo por ele, exercendo a fé por ele. Não aceitaram a situação do amigo, mas não se revoltaram. Porque tem alguém aí dizendo que você tem que se revoltar contra Deus, revoltar contra a situação, e não é essa revolta não. A revolta deles foi um sentimento de resignação. Olha, nós não podemos, não aguentamos mais ver o nosso amigo nessa cama, não aguentamos mais ver nessa situação. Então Jesus viu neles uma fé de resignação contra a situação daqueles seus amigos. Use essa fé. Use essa fé de não concordar mais em ver o seu filho, a sua filha
filha, o seu amigo, o seu parente, o seu marido, a sua esposa, não sei. Usa essa fé de não mais concordar com a situação que essa pessoa vive. Usa a sua fé de não mais aceitar que essa pessoa continue sendo usada e escravizada pelo adversário. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai considerar a sua fé para você cumprir a sua missão. Então não pense, não deixe a dúvida entrar no seu coração e dizer que não tem jeito, que não adianta. Adianta sim, tem jeito sim. A situação desse rapaz aqui era uma situação que não tinha jeito. A medicina com certeza não tinha desenganado, não havia equipamentos como tem hoje para ajudá-lo a andar. A ciência não era avançada a tal ponto de ajudá-lo a andar, mas aquele jovem tiveram uma fé de resignação. O nosso amigo não vai continuar desse jeito. O tipo de fé que Jesus viu nesses homens, além de ser uma fé de que vence a resignação, foi que Jesus viu neles uma fé. Por isso que Jesus considera a fé deles e não do paralítico. Jesus viu uma fé vibrante, uma fé acompanhada de obras. Porque a fé sem obras ela é morta, diz o apóstolo Paulo. Obras aqui quer dizer atitudes. Jesus viu uma fé vibrante, uma fé acompanhada de obras. Sabe por quê? Eles não podiam fazer um milagre, mas eles podiam levá-lo até quem podia fazer o milagre. Isso é uma fé vibrante, é uma fé acompanhada de obras. Nada podemos fazer, não podemos curá-lo, mas Jesus pode curá-lo, Jesus pode libertá-lo. Então eles tomam atitude. A obra deles aqui é tomar atitude de fazer a maca, colocar aquele amigo na maca e levar até a pessoa de Jesus. Porque olha, meu amigo, nós não podemos te curar, não podemos fazer nada por você, mas esse Jesus para quem vamos levar você, esse Jesus nós ouvimos que pode, esse Jesus nós ouvimos que ele opera milagres, esse Jesus nós ouvimos que ele cura cegos, cura mudo, cura surdo. Então ele vai curar você também. Uma fé vibrante, uma fé acompanhada de obras. Por isso que Jesus considera a fé dos quatro amigos. Porque Jesus, além de ver uma fé que para vencer a resignação, além de ver esses amigos uma fé vibrante, acompanhada de obras, Jesus vê nesses quatro amigos também uma fé marcada pela determinação. Sabe por quê? Porque vai eles carregando aquele paralítico, não sei quanto tempo andaram, quantos quilômetros, e quando eles chegam até a casa que está Jesus, diz a palavra do Senhor no versículo 4, que havia ali uma grande multidão, tanto do lado de dentro, como do lado de fora. E agora, como levar aquele homem até Jesus? Como conduzi-lo até a presença de Cristo? Mas a fé que eles tinham no coração era uma fé de determinação. Eles poderiam ter desistido diante da multidão, eles poderiam ter olhado para a multidão do lado de fora, para a casa que estava lotada de gente. Eles poderiam virar para o amigo e dizer: olha, meu amigo, nós chegamos até aqui, nós trouxemos você até aqui, fizemos o que pudemos, trouxemos você até aqui, mas olha, amigo, olha a multidão, olha o tanto de gente que está do lado de fora. Não tem como passar por essa multidão, não tem como chegar até Jesus Cristo, não tem como conduzir você até lá. Vamos fazer o seguinte: olha, nos perdoe, nos desculpe, mas não dá, não tem como. Eles poderiam ter desistido, mas não desistiram. Sabe por quê? Porque eles tinham uma fé determinante dentro do coração. Determinaram no coração que iriam conduzir esse amigo até a Cristo, e não seria aquela multidão que iria interferir, não seria aquela multidão que ia fazê-los desistir. Sabe o que fizeram? Subiram no telhado da casa, fizeram um buraco no telhado ali e desceram aquele paralítico ali pela maca, pelo telhado, até que esse paralítico ali chegou até a presença de Jesus. E com certeza eles desceram também pelo telhado ali e agora estavam ali perante a pessoa de Jesus. Mas eu pergunto a você agora: e se eles tivessem desistido? O que seria desse amigo? E se eles tivessem voltado para trás? O que seria desse amigo? Iria continuar paralítico? Continuar numa cama? Continuar dependente? Continuar frustrado? Continuar desesperançado? Esperando tão somente a morte chegar? Esperando tão somente perder a sua vida? Porque era inútil naquela cama paralítico?
Mas esses amigos não, porque eles tinham a fé marcada pela determinação. Nós não vamos voltar atrás, não vamos te abandonar, não. Chegamos até aqui e vamos colocar você até Jesus, custe o que custar. Mas você não sai daqui hoje paralítico mais, você não volta para casa mais nessa maca, você vai voltar andando, porque nós vamos de qualquer jeito colocar você até a presença de Jesus. Fé marcada pela determinação. Exerça essa fé no cumprimento da missão de pregar o Evangelho. Exerça essa fé, uma fé marcada pela determinação. A multidão de dificuldades, a multidão de obstáculos que pode se colocar à sua frente para você cumprir a sua missão, mas tenha uma fé determinante. Eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir da minha filha, eu não vou desistir do meu marido, eu não vou desistir da minha esposa, eu não vou desistir do meu vizinho, eu não vou desistir do meu parente, eu não vou desistir do meu irmão, porque Jesus pode considerar essa fé determinante no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos repetir mais uma vez: cumprir minha missão pode mudar a vida de uma pessoa. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas é maravilhoso, porque a missão desses homens não seria cumprida sozinhos. A missão desses homens seria em parceria. Por isso que eles tiveram uma fé determinante, por isso que tiveram uma fé vibrante, por isso que tiveram uma fé capaz de vencer toda a resignação e todos os obstáculos, porque a missão que eles tiveram no coração de levar o amigo até a Cristo para ser curado era uma missão que seria realizada em parceria com quem? Em parceria com Jesus. Não estavam sozinhos nessa missão, não. Ali estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali estava aquele que foi ungido para curar os cegos, para curar os paralíticos, para libertar os cativos. Ali estava aquele que poderia transformar a vida daquele amigo. Eles cumpriram essa missão em parceria com Jesus. E quando Jesus então agora diante daqueles 4 amigos e daquele homem ali na maca perante Jesus, o que Jesus vai fazer? Olha que maravilhoso. Sabe a primeira coisa que Jesus vai fazer? Isso está lá em Mateus capítulo 9. É que Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é tratar o lado emocional daquele paralítico. Aqui em Marcos não fala, mas em Mateus complementa. E a primeira coisa que Jesus vai dizer para aquele paralítico é: filho, tem bom ânimo. E por que Jesus fala isso com ele? Exatamente, gente, imagine um homem paralítico há muitos anos, dependendo dos outros, inerte, sem poder trabalhar. Com certeza aquele homem estava desanimado, com certeza aquele homem estava sem esperança, com certeza aquele homem estava frustrado. E Jesus, que conhece os corações e a mente, vendo ali o coração daquele homem, a primeira coisa que Jesus vai fazer é tratar o lado emocional daquele homem e vai dizer para ele: filho, tende bom ânimo. Sabe o que eu aprendo aqui? É como se Jesus estivesse dizendo: filho, pode ficar tranquilo, filho, você está no lugar certo, filho, você está diante da pessoa certa, pode ficar tranquilo, pode ficar animado, não fique desanimado, porque hoje você vai sair daqui curado, hoje você vai levantar dessa cama, então tenha bom ânimo. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira coisa que Jesus fez com você, comigo, conosco, quando nós fomos conduzidos a Cristo, porque alguém cumpriu a missão de pregar o Evangelho, é que Jesus trabalhou no nosso lado emocional. Quantos chegaram arrasados emocionalmente? Quantos chegaram totalmente complicados emocionalmente? Arrasados, tristes, frustrados, angustiados, aflitos, desesperados. Mas Jesus tratou o nosso lado emocional. Jesus colocou em nosso coração uma alegria que o mundo jamais colocou, porque não é uma alegria produzida pelos prazeres do mundo, mas uma alegria produzida pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, dentro do nosso coração, tratou o nosso
lado emocional. Hoje você passa por problemas sim, hoje você passa por dificuldades sim, hoje você passa por luta sim, mas você tem o Espírito Santo com você, para te fortalecer, para te animar, para te encorajar e para trazer uma alegria e uma confiança em seu coração que antes ninguém tinha. Essa parceria mudou a vida daquele rapaz. Primeira coisa, trato emocional. A segunda coisa que Jesus vai fazer com esse paralítico é que Jesus agora vai tratar do lado espiritual. Primeiro trata do lado emocional, porque ele estava arrasado, estava desanimado. Uma vez tratado do lado emocional, agora Jesus vai tratar do lado espiritual. E Jesus vai dizer para ele: olha, perdoados estão os seus pecados. Aqui é Jesus tratando da causa daquela paralisia, é Jesus tratando da causa da situação daquele homem. Aqui Jesus mostra para nós que antes do corpo ali, Jesus trata da cura da alma. Ele trata da cura da alma. Antes de curá-lo efetivamente, Jesus vai tratar da cura da alma. Aquela paralisia era só o início, o sintoma do pecado na vida daquele homem, mas Jesus agora trata disso também. Trata emocional, agora trata o espiritual, perdoando os pecados daquele homem que era a causa daquela situação. Quando você foi conduzido até a Cristo, porque alguém cumpriu a missão de pregar o Evangelho e trouxe você até a presença de Cristo, Cristo trabalhou o seu emocional, mas Cristo também perdoou os seus pecados. Independente daquilo que você fez, talvez você fez muitas coisas ruins, mas Jesus perdoou os seus pecados. Por quê? Porque Ele curou a sua alma, Ele curou a nossa alma. Ele não apenas nos curou emocionalmente, mas nos curou também espiritualmente. Para nós avançarmos aqui, Jesus trata do lado emocional, trata do lado espiritual, e Jesus agora vai tratar com os religiosos. Os religiosos que estavam presentes ali, quando eles olham o que Jesus disse: olha, perdoados estão os teus pecados, eles ficaram bravos. Quem é este homem para falar essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados é só Deus. E Jesus, conhecendo os seus corações, Jesus agora vai tratar com os religiosos e vai mostrar para eles que ele era o Filho de Deus e que ele não tinha poder apenas para perdoar pecados, não, que ele tinha poder também para curar aquele homem, porque ele era Filho de Deus. E ele vai dizer: olha, qual é mais fácil? Dizer a esse homem: perdoados estão os teus pecados, ou mandar ele se levantar? Manda ele se levantar então. Vocês não são bonzão? Vocês não são religiosos? Manda ele se levantar, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus disse: filho, levanta-te, toma a tua cama e anda. E diz a palavra que aquele homem se levantou no mesmo momento ali, e muitos olharam e disseram: olha, nós nunca vimos tal coisa acontecer. Tudo isso aconteceu porque 4 amigos cumpriram a missão deles. E cumprindo a missão deles, olha que maravilha, toda a missão realizada por esses homens mudou a vida daquele paralítico. Aquele homem chegou ali deitado, agora voltou em pé. Aquele homem chegou carregado, agora ele andando com as suas próprias pernas, quem sabe cantando, correndo, saltitando de alegria. Aquele homem entrou ali, chegou ali, foi levado ali escravo, agora saiu livre. Aquele homem chegou ali triste, agora saiu alegre. Aquele homem chegou ali sem esperança, agora saiu com o coração cheio de esperança. Aquele homem saiu dali, entrou ali enfraquecido e saiu dali fortalecido. A vida daquele homem foi mudada, porque 4 amigos cumpriram a missão. Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. E essa é a mensagem do Espírito Santo para essa igreja, para você, para mim. Cumprir a sua missão pode mudar a vida de uma pessoa. Levado pelos 4 amigos, este homem recebeu não apenas a cura, mas recebeu também a salvação da alma dele. Levado por esses amigos, esse homem recebeu uma nova vida. E isso só foi possível porque 4 homens cumpriram a missão que estavam diante deles, de conduzir aquele homem até a presença de Cristo. E a pergunta é: você tem cumprido a sua missão de pregar o Evangelho?
Você tem cumprido essa missão de levar o Evangelho para as outras pessoas? Ou será que você tem se acovardado? Ou será que se você tem se envergonhado? Mas nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você, quem sabe, aquela pessoa que está lá fora, que é parente seu, amigo, não sei, que está lá escravizado, que está lá sendo conduzido para o inferno, quem sabe, só está dependendo de você exercer a fé que nós falamos aqui, ir lá e pregar para essa pessoa, e conduzir essa pessoa até a Cristo, e de repente essa pessoa vai ser salva, vai ser curada, vai ser liberta, porque você cumpriu a sua missão. Vamos repetir mais uma vez. Cumprir minha missão pode mudar a vida de uma pessoa. Isso me faz lembrar de uma experiência que eu tive na década de anos 2010 por aí, quando eu trabalhava em uma transportadora. Você já ouviu essa experiência, você vai lembrar. E eu trabalhava em uma transportadora, um almoxarifado de uma transportadora. E quando foi para 9 horas da noite, o motorista de uma carreta chegou para pegar a nota fiscal, para poder viajar para Montes Claros. E eu percebi no semblante daquele motorista que algo estava errado. Eu via que ele estava com seus olhos lacrimejando, como se quisesse chorar. E eu perguntei para ele: fulano, está tudo bem? Ele disse assim: não está tudo bem não, Fabiano. Eu chamei aquele motorista para dentro do almoxarifado, fui lá no fundo com ele e disse: olha, o que está acontecendo? E ele começou a contar a situação que ele estava vivendo, de separação da esposa que o traiu, e que ele estava tão magoado no coração dele, que ele estava pensando até mesmo em acabar com a própria vida, porque ele amava demais a esposa dele, e ele estava pensando até mesmo em suicidar. Ele disse: Luiz, Fabiano, eu não tenho mais paz no meu coração, eu não consigo encontrar mais paz, não consigo encontrar mais alegria. E eu virei para ele e disse: olha, mas eu tenho uma paz que eu posso apresentar para você, eu tenho uma alegria que eu posso apresentar para você, e que se você aceitar essa alegria, se você aceitar essa paz, pode ter certeza que essa paz vai invadir o seu coração de tal forma que, independente da sua situação, você vai se sentir e vai ficar em paz e alegre. Fabiano, então me fale dessa paz, me dê essa paz, porque eu já não tenho mais nem vontade de viver. E eu disse a ele: olha, essa paz é Jesus Cristo. Se você deixar Jesus entrar em seu coração, se você permitir que Jesus entre em seu coração, e se você receber Jesus como Salvador, eu tenho certeza que Ele vai receber você também. Pode ter certeza que você vai receber paz no seu coração. Ele disse: Luiz, então eu quero essa paz, eu quero receber essa paz. Orei com aquele homem ali, com aquele motorista, com as mãos impostas sobre ele. Fizemos a oração de confissão, de aceitar Jesus como Salvador. E ele caiu em pranto, chorando, mas chorando como uma criança. E quando ele se levantou, mesmo com lágrimas nos olhos, você via que agora ele estava com um rosto diferente, um brilho diferente na vida dele. Eu disse: Fabiano, o peso saiu do meu coração. Eu disse: foi o peso do pecado. Jesus está dando a paz que você está procurando. E ele pegou a nota fiscal ali, e pegou a carreta e foi embora, agora totalmente diferente. E foi embora para Montes Claros. Isso era 21 horas. Quando foi 22 horas, o telefone da garagem tocou. Era a Polícia Rodoviária Federal, dizendo: olha, queremos falar com o responsável. Eu sou o responsável no momento. Disse: olha, houve um acidente com a carreta de vocês, e a carreta caiu pelo precipício aqui na 040, pegou fogo, e o motorista simplesmente ficou completamente massacrado. E pelo documento é o motorista tal. Quando ele falou o nome do motorista, irmãos, eu caí de joelhos no chão e glorifiquei o Senhor. Mas pela morte dele, não. É porque se eu não tivesse cumprido a minha missão, aquele motorista ia morrer angustiado, aflito, sem salvação, sem alegria, sem a paz no coração. Mas eu cumpri a minha missão. E ele morreu sim, mas eu tenho certeza absoluta que ele morreu salvo, morreu com a paz e com a alegria que ele precisava no coração dele. Não foi preciso ele tirar a vida, não. Jesus deu a vida eterna para ele, e eu tenho certeza que um dia nos encontraremos ali na eternidade e vamos poder nos abraçar. Valeu a pena cumprir a minha missão. O Espírito Santo
você essa noite. Cumpra a sua missão. Se você está aqui essa noite, é porque alguém cumpriu a missão. É porque alguém pregou para você. É porque alguém conduziu você até a Cristo. Nenhum de nós estaríamos aqui se alguém não tivesse cumprido a missão. Vamos repetir mais uma vez. Cumprir a missão pode mudar a vida de uma pessoa. Saia deste mundo essa noite com essa mensagem gravada em seu coração. Cumpra a sua missão, porque alguém aí fora está esperando ter uma vida mudada, ter uma vida transformada, a partir do momento em que você cumprir a sua missão e pregar o Evangelho para essa pessoa, usando a sua fé vibrante, a sua fé capaz de vencer toda a resignação, a sua fé marcada pela determinação, e pode ter certeza que essa missão que você vai cumprir em parceria com Jesus, você vai cumprir em parceria com o Espírito Santo, que vai te dar autoridade, já deu autoridade, poder, para que você possa cumprir com graça essa missão de pregar o Evangelho. Se temos amor pelas almas perdidas, nós cumpriremos a nossa missão, para que assim as pessoas possam ter as suas vidas transformadas. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha falar ao nosso coração e venha aplicar essa mensagem ao nosso coração. Que esta noite você jovem, você adolescente, você criança, você irmã, você irmão, obreiro, todos nós possamos entender que cumprir a nossa missão pode mudar a vida de alguém. Fazer aquilo que você tem que fazer pode mudar e transformar a vida de uma pessoa, porque a sua vida foi mudada, foi transformada, porque alguém cumpriu essa missão. Grandioso Deus, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos porque a tua palavra foi pregada, Pai. E queremos pedir para o teu Espírito Santo, ó Deus, venha colocar essa palavra em nosso coração, para que nós possamos cumprir a nossa missão, para que, ó Deus, as vidas que estão aí fora, muitas delas fazendo parte do nosso círculo de amizade, de parentesco, que estão escravizadas pelo pecado, e que muitos olham e dizem que não tem mais jeito, e que muitos olham e dizem que não adianta, mas que nós sabemos, ó Deus, que adianta sim, porque o Senhor é todo poderoso para transformar e mudar a vida de qualquer pessoa. Que essa palavra seja uma palavra aplicada em cada coração, e que nós possamos ser instrumentos do Senhor no cumprimento dessa missão, para que não venhamos chegar na eternidade com as mãos vazias, mas para que quando nós chegarmos ali, porque cremos que nos reconheceremos ali, para que quando nós chegarmos ali, nós possamos ver aqueles que tiveram as suas vidas transformadas, mudadas e salvas e libertas, porque nós cumprimos a nossa missão. Que o Senhor nos ajude e que o teu Espírito Santo nos fortaleça, para que quando estivermos aqui, nós possamos cumprir a nossa missão. Repita pela última vez, para você nunca esquecer dessa mensagem: cumprir minha missão pode mudar a vida de uma pessoa. Que Deus te abençoe.